Gênesis capítulo 8, vamos ler apenas um versículo. O versículo de número 22, é o último versículo deste capítulo. Diz assim a palavra do Senhor: enquanto a terra durar, sementeira e cega, e frio e calor, e verão e inverno, e dia e noite, não cessarão. Amém? Graças a Deus. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Apesar de saber que o Senhor já tem falado conosco, eu quero pedir ao Senhor que continue falando, por intermédio da Tua palavra agora, que possamos sair daqui edificados, renovados, fortalecidos pelo poder da Tua palavra. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Irmãos, Gênesis, eu estava lendo este texto, estamos iniciando o ano, né? Esse período, ele é muito bom, né? Final de ano, a gente lembra de algumas coisas, faz uma retrospectiva, uma reflexão. Aí no início do ano a gente se compromete com algumas coisas, né? Tenta mudar alguns hábitos, né? E marca também um momento interessante que nós temos, uma prática muito boa que nós temos aqui na igreja, que é encerrar a leitura bíblica e iniciar uma nova campanha de leitura, né? E eu estava lendo de novo, começando a ler o livro de Gênesis, e eu li esse texto. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. E esse versículo me chamou a atenção. E eu fiquei meditando nele e tentando entender um pouquinho o que Deus tinha para me edificar através desse texto. E eu achei uma coisa muito maravilhosa, ainda mais quando eu me lembrei do tema desse ano, da nossa igreja, que fala sobre mudanças. E eu falei, caramba, que texto maravilhoso. Só que ao invés de mudanças propriamente dito, né, além de mudanças na verdade, esse texto falou comigo sobre constância. E aí o que eu quero meditar com vocês, na verdade, é a constância nas mudanças. Que pode parecer contraditório, mas nós vamos ver que não é. Porque constância, né, dá a entender uma continuidade, uma ausência de grandes variações, né? Constância é uma característica de uma pessoa que, independente de qualquer coisa, ela não desfalece, ela não desanima, ela não muda, ela permanece, né, com aquele mesmo espírito, né? Ela tem uma constância, ela não varia, ela não muda. E por que isso tem a ver com mudanças? Neste texto, é o que eu quero meditar com vocês. Aliás, esse texto, né, Gênesis, quando a gente lê, Noé está saindo do dilúvio. O dilúvio, né, para quem já leu, já viu, já tem até filmes, né, hollywoodianos sobre este evento. Ele foi um evento apocalíptico, que marcou não apenas a história daquela época de Noé, de seus familiares, mas marcou toda a humanidade. Como que marcou? Existem estudos científicos, geológicos, várias correntes, né, que associam o dilúvio a formações rochosas, a formações da região. Então, o mundo foi marcado por este evento. Mesmo as gerações que vieram depois, elas comprovaram e vivem
né, reflexos de uma grande mudança provocada por este evento, que foi o dilúvio. Hebreus, o escritor aos Hebreus, no capítulo 11, ele fala o seguinte, no versículo 7. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Esse evento catastrófico, apocalíptico, que causou mudanças, posso dizer que até eternas, no mundo, foi propício, foi possível, porque um homem, Noé, ele tinha essa constância. Ele era um homem que, mesmo vivendo em uma sociedade perversa, mesmo vivendo em uma sociedade que não queria saber das coisas de Deus, ele não se abalou, ele não se desanimou, ele não se desviou, ele não enfraqueceu, ele permaneceu constante. E isso trouxe mudanças inimagináveis. Talvez ele não tivesse noção das consequências da sua fé, da sua obediência, da sua constância. E eu fico pensando, eu tentando imaginar a situação pela qual ele passou, eu sinceramente não consigo chegar nem perto do que deve ter sido. Imagina, primeiro, porque segundo alguns estudiosos afirmam, que até então, a terra não sabia, o mundo não sabia, não havia necessidade de chuva. Havia um sereno que fazia com que toda a plantação, todos os seres vivos, toda a terra mantivesse uma constância, uma temperatura equilibrada, não havia variações. Então não existia, segundo esses estudiosos, essa questão de cair água do céu, subir água das profundezas. Como que isso iria acontecer? Como que iria inundar se não tinha isso? Se eles não sabiam como cair água do céu, ainda mais em grande quantidade. E Noé, ele obedeceu, permaneceu firme, mesmo em meio a só este fato, já era motivo dele fraquejar, duvidar, mudar o seu comportamento. Ele não muda. Deus leva adiante aquilo que havia dito, como escritor aos Hebreus, ele foi avisado previamente, faz o que o mundo até então nunca tinha passado, um dilúvio, e diz a Bíblia que saiu água de tudo quanto é lado, subiu das profundezas, desceu do céu, durante 40 dias e 40 noites, a terra só recebeu água. E Noé, 7 dias antes, ele entra numa construção que Deus havia dito a ele para fazer, de dimensões surreais, desnecessárias para a época. Mas ele obedeceu, construiu uma arca seguindo o manual que Deus havia dito, que Deus havia mandado. 7 dias antes, ele vai para dentro dessa grande construção. Deus envia, não faço a menor ideia de como, animais de toda espécie, que entram com ele para dentro daquela embarcação. E depois que começa a chover, do período em que ele entra na arca, até o dia em que Deus faz a arca repousar no Monte Ararat e ele sai, se passaram aproximadamente 370 dias. Eu não sei como é isso. Eu, de vez em quando, numa área que eu trabalhava, dentro da empresa, eu tinha que ir para uma ilha, que ela tem uma operação que fica numa ilha aqui no Rio de Janeiro. E de balsa, de Mangaratiba até essa ilha, dá uns 20, 25 minutos. Eu preferia perder a balsa para poder ir de barco, uma lancha, que era mais rápido o trajeto, Ao invés de 20, 25 minutos, eu gastava 10 no máximo. Por quê? Porque eu tenho o mesmo pavor de água que eu tenho de andar de avião. Por 2 motivos simples e óbvios, para mim. Não gosto de andar de avião porque eu não sei voar.
e não gosto de andar de barco, eu não sei nadar. Então me dá desespero de entrar. Recentemente eu fui e entrei nessa balsa, estava chovendo. Irmãos, os 20, 25 minutos pareceram uma eternidade para eu chegar lá. E quando eu cheguei, eu estava zonzo, tonto, sei lá como é que se fala, porque para facilitar a minha vida eu fui respondendo mensagem pelo telefone, e aí que eu fiquei uns 10 minutos no cais esperando aquela tonteira passar para eu conseguir seguir. Fico imaginando 370 dias dentro de uma embarcação, sem ter o que fazer, com um monte de animal. Eu não faço ideia o que Noé, junto com seus familiares, inventaram para passar esse tempo todo dentro da arca. Hoje, nós temos, é muito comum a gente falar sobre saúde mental. Irmãos, nessa época, se Noé tivesse essa moda, vou chamar assim, ele tinha pirado. 370 dias dentro de um barco, irmão, a gente não consegue ficar dentro de casa. Um dia sequer. A Tássia fala que eu não sei parar em casa, porque sábado, domingo, eu estou acostumado, né? Eu arrumo alguma coisa. Tem que ir no supermercado? Não. Mas tem que ir na padaria? Não. Mas tem que... Não. Então eu vou dar uma caminhada. Aí eu coloco um tênis e vou caminhar. Ela falou, você não sabe ficar dentro de casa? Eu falei, não, eu sei. De onde você tirou que eu não sei ficar dentro de casa? Ela falou, aí, esses dias eu reparei, é verdade, eu não consigo parar dentro de casa. Ficar 2 dias dentro de casa me dá desespero. Mas Noé, ele permaneceu. Não faço ideia, como eu falei, do que ele fez. Mas ele permaneceu ali dentro. E quando ele saiu, ele não estava doido, irmãos. Aquilo não fez mal para ele. Não teve nada. Pelo contrário, a atitude que ele teve ao sair da arca foi oferecer um sacrifício a Deus, em gratidão pelo livramento que Deus havia dado a ele. Irmãos, Deus salvou ele, mas salvou ele de uma forma surreal. E se a gente parar para prestar atenção, no primeiro versículo do capítulo 8, o que é ainda mais assustador, olha como é que começa o capítulo 8. E lembrou-se Deus de Noé, e de todos os seres viventes, e de todo o gado que estavam com ele na arca. E Deus fez passar um vento sobre a terra, e aquietaram-se as águas. Irmãos, se o texto é literal, Noé estava esquecido. Eu não sei como é que funciona isso, né? Vou tentar interpretar literalmente. 370 dias depois, Deus, Noé, esqueci. Deixa eu ir lá ver como é que está o meu filho, meu servo e os seus familiares. É claro que não foi assim, mas pensa para Noé, dentro da arca, sem conseguir enxergar o que estava acontecendo fora, sem ter noção de quanto tempo ele ficaria, do que estava acontecendo, de como estavam as coisas, e sem ouvir a voz de Deus, sem ouvir nenhum direcionamento. Deus então se lembra. Deus então, não é que ele se lembrou, porque ele não se esquece dos seus, mas é porque o autor aqui está querendo nos fazer entender que no tempo dele, ele agiu. E independente disso, Noé permaneceu constante. Só que tudo estava mudando. E quando ele sai, este versículo que nós lemos, enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. A sua constância, a sua obediência faz com que o mundo inteiro tenha pago um altíssimo preço. E não ficou somente ali, porque este texto, segundo os teólogos,
faz com que a terra, que até então não precisava de ter estações, porque era um clima constante, o dilúvio foi tão marcante que mudou completamente a natureza, e a partir deste momento, as estações do ano precisavam se cumprir para que houvesse um equilíbrio na terra. Dia e noite, frio e calor, verão e inverno. As mudanças provocadas por aquele evento foram eternizadas no mundo a partir de então. A partir dali, Deus estava dizendo que sempre haveriam mudanças. E é assim que nós vivemos. E por isso que eu me lembrei do tema desse ano, de mudanças. E eu pensei, o autor aqui usa 3 pares para fazer essa comparação de que há mudanças, dia e noite, frio, calor, verão e inverno. E eu fui ler sobre as estações do ano. Porque é uma outra coisa que me chama a atenção nessa época que nós estamos vivendo. Não sei vocês, eu tenho um tecido adiposo um pouco avantajado, então o calor me faz transpirar mais. Assim como no frio, eu não sinto tanto frio, pelo mesmo motivo, né, que este tecido adiposo me protege um pouco mais. Mas no calor é desesperador. Né? Quando eu tenho que fazer alguma atividade debaixo desse sol, misericórdia. O verão, que é a época que nós estamos vivendo, é uma estação fantástica. E eu fui ler, né, essas mudanças que foram provocadas a partir dessa constância de um homem, né, e como que ela é tão rotineira no nosso dia a dia. E a primeira estação que eu fui ler é a primavera, que significa primeiro verão. Na Roma Antiga, as estações do ano não tinha essa divisão, era apenas 2, né? A parte mais calorosa, né? A parte quente do ano e a parte fria. E com a evolução do entendimento, eles fizeram uma outra divisão. Então eles chamaram de primavera, que é como se fosse o primeiro verão, que é o que antecede o verão. E essa época do ano, ela é interessante, porque ela é uma época que a temperatura é amena, não é tão quente, né? As flores estão desabrochando, é um clima gostoso, né? Aqui no Brasil é setembro, outubro, começa no dia 21 de setembro, vai até o dia 21 de dezembro. Então setembro, outubro, novembro é uma época maravilhosa, né? Não tem tanto frio, também não tem tanto calor. Quando há uma regularidade no clima, a partir da segunda quinzena de outubro começa a chover, mas nem tanto, né, porque as chuvas mesmo vêm no verão. Então é uma época maravilhosa, é o primeiro verão. E no latim, isso significa que é as vésperas, é o princípio do período mais alegre do ano. Salomão, lá em Cânticos, capítulo 2, versículos 11 e 12, ele fala o seguinte: eis que passou o inverno, a chuva cessou e se foi, aparecem as flores na terra, o tempo de cantar chegou, e a voz da rola ouve-se em nossa terra. Salomão, ele está falando desse período, um período alegre, que as flores estão, né, desabrochando, a natureza está alegre porque está chegando, anunciando o período mais gostoso do ano, que na visão dele, né, era o verão. Muitos gostam do verão, mas é um período marcante, que saiu do inverno, as flores estão mudando, a natureza está mudando, aquele clima cinzento do inverno foi embora, agora os dias são mais claros, o sol brilha, né, aquilo que parecia meio triste, com o tempo chuvoso, nublado, na primavera não tem. É um período de grandes mudanças, e mudanças para melhor. Aí vem o verão, que segundo a grande maioria das pessoas, é a época mais feliz do ano. O verão, por quê? Porque é quando, se na primavera as flores florescem, no verão é o tempo de colher os frutos. Aqui no Brasil, as principais commodities são colhidas no verão, que é o milho e a soja.
É quando dá o fruto. Você trabalhou o ano inteiro, agora chegou a hora de colher os resultados. É no verão que você vai colher. Por isso que é a época mais feliz, porque além de ser o período em que o vento está soprando mais forte, o sol está mais claro, lá na Finlândia e nos países nórdicos, por exemplo, no primeiro dia do verão, há uma festa, um feriado nacional, porque marca o início do solstício, quando os dias são maiores. Lá nessa época do ano, o sol vai se pôr 9, 10 horas da noite. Eles têm um dia muito maior. É muito mais simples fazer as coisas. É sem dúvida o período mais alegre para nós. Muitos de nós, né, tiram esse período para viajar. Aproveitam as férias escolares para descansar. Então o verão significa o quê? Período de colher os frutos, período de descansar, período de se alegrar. E percebe? Mais mudança. Porque se na primavera as coisas estão começando a ficar boas, no verão já muda de novo. Aquela temperatura mais amena da primavera, no verão não deixa de existir. O sol está quente de rachar. Aquele vento, aquela brisa suave, não tem mais, é vento forte. As flores caíram, agora é fruto. Tudo muda. É a época mais feliz do ano para alguns, mas está mudando. É época de trabalhar, é época de colher, é época de descansar. Todas as estações, elas têm um período que marca cada um deles. Mas todos eles envolvem mudança. Se não houvesse mudança, era como antes do dilúvio, era tudo constante. Mas precisa mudar. As coisas vão passando e vai ter que mudar. Queira ou não, o verão chega. Goste ou não desse sol quente, ele vai chegar uma época do ano que a temperatura vai bater na casa dos 33, 34, 35 graus. Eu ou você, querendo ou não, vai chegar. Vai mudar o tempo. Mas não se espante, não se preocupe, porque este período também vai passar. Paulo, quando ele escreve aos irmãos de Filipos, lá em Filipenses, no capítulo 4, versículo 6, ele fala o seguinte: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes, em tudo, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças. Está gostoso ficar de férias, está gostoso colher os frutos, mas vai mudar, vai passar. O verão vai ficar para trás. E depois do verão, vem o outono. Aí no outono, já começa a mudar radicalmente o clima. No latim, significa tempo de decadência. Porque os dias já não são tão longos. As folhas começam a ficar amareladas nas árvores. A temperatura começa a baixar. O outono, se a primavera é o primeiro verão, o outono é o primeiro inverno. Se a primavera marca o início, avisa que está chegando o período mais feliz do ano, o outono afirma o contrário. Está chegando o período mais triste do ano, que é o inverno. Mas nós ainda não estamos no inverno, estamos no outono. E no outono tem todas essas características em que a natureza começa a dar sinais. Opa, estou mudando de novo. João, revelado por Deus lá em Apocalipse, no capítulo 3, ele escreve uma carta, a partir do versículo 14, a uma igreja chamada Laodiceia, que diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente, nem é frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz,
Sim, miserável, pobre, cego e nu, aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Este texto, Deus está trazendo um alerta a uma igreja que, cansado de mudanças, muda toda hora, talvez ela tenha ficado pelo meio do caminho. Não era nem quente, nem frio, era morno. E às vezes, nós também nos cansamos. Recentemente, eu comecei a ler mais, a ouvir mais, a estudar mais sobre o autismo. Eu acho que isso começou a ser falado mais, né? Não só eu, uma coisa minha. A gente começou a ter isso, mais contato. E uma das características marcantes uma das, é que mudanças deixa uma pessoa que tem o autismo desesperada. Ela não gosta de mudanças, né? Quanto mais rotineiro, quanto mais estável, melhor. Quando há uma mudança muito brusca, o autista ele meio que fica perdido. E não só o autismo, outras, não sei se doenças ou outros diagnósticos de pessoas que têm alguma diagnóstico de alguma maneira, esqueci a expressão correta, não é doença, mas enfim, que mudanças traz um impacto muito grande. Só que este texto que nós vemos de Gênesis, e que nós estamos vendo aqui as estações do ano, irmãos, quer constância maior do que mudar? Estamos sempre mudando, querendo ou não, estamos sempre mudando. Pode você e eu não acreditar, mas nós já não somos mais quem éramos ontem. Nós já não somos mais quem éramos quando terminou o ano de 23. Porque nesses 11 dias do ano, nós tivemos acesso a informações que não tínhamos, a conhecimento que não tínhamos, o nosso organismo ficou 11 dias mais velho, né? Nós evoluímos ou involuímos, não sei, mas nós não somos mais os mesmos. Nós já mudamos. Apareceu mais um cabelo branco, meu cabelo estava mais curto, agora já cresceu, a barba estava feita, agora está toda relaxada. Mudei. E é assim todo dia. Por isso que eu estava pensando nesse tema, a constância nas mudanças. Não é contraditório, isso é a nossa vida. Estamos sempre mudando. Só que não para no outono. Tem o inverno. Mais mudança. Aquele período que estava dizendo que ia chegar, chegou. Paulo, inclusive, quando ele escreve para Timóteo, lá no capítulo, segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, versículo 21, ele faz um pedido para Timóteo. Timóteo, se apresse e venha antes que chegue o inverno. Por que ele pediu isso? Porque o inverno é uma época difícil. Nevoeiro, tempestade, chuva, frio. É claro que nós vivemos numa época, numa região, que a gente não sente tantas essas variações, né? Graças a Deus por isso. Mas existem regiões em que essas variações são muito gritantes. Sai daqui, vai para a região serrana do nosso estado no inverno. Você sai daqui com 25, 26 graus, chega lá, pega 10, 12, a temperatura cai pela metade. É uma mudança brusca. O nosso organismo, a nossa vida muda, a nossa rotina toda. Para nós, o que muda é que é o período onde as doenças respiratórias mais se manifestam. Aí você vê criança gripada, gente gripa e outras doenças, uma coisa terrível. Mudança. Aí tem que tomar vacina. Estamos sempre mudando. E o que me chama a atenção neste texto de Gênesis, e que eu associei à constância, não foi a constância de Noé, não foi. Por mais que ele tenha sido constante, por mais que ele tenha permanecido fiel, o que me chama a atenção é a primeira parte do versículo.
que diz: enquanto durar a terra. Deus estava dizendo e está dizendo que enquanto durar, vai haver mudanças. Enquanto a terra durar, vai mudar as coisas. Nós passaremos por mudanças. Nós vamos continuar sendo influenciados, influenciando, mudando, sendo mudados, participando de mudanças. É uma constância, e isso me chama atenção, porque além de mostrar que o que nós vivemos, que o tema desse ano é mais normal e mais comum do que nós imaginamos, uma outra coisa que me chama atenção neste texto é o quanto que, independente disso tudo, Deus é fiel. A fidelidade dele é tão marcante que passaram-se milhares de anos desde que este evento aconteceu sobre a terra. Milhares de anos. E esta palavra permanece fiel. Continuamos mudando, continuamos passando por mudanças, e essa constância não muda. Todo dia estamos mudando, e eu fico imaginando, glória a Deus pela fidelidade de Deus, e tem uma coisa que não muda, é isso: Deus é fiel, Ele permanece fiel. Deuteronômio capítulo 7, versículo 9, ele fala o seguinte: saberá, pois, que o Senhor, teu Deus, é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações, aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. Em Hebreus capítulo 10, versículo 23, o escritor fala que Deus, Ele cumpre, porque quem prometeu é fiel. Irmãos, se há uma constância na mudança, da mesma forma, há uma certeza que nós podemos ter: o Deus que deixou isso registrado, o Deus que fez este grande evento, é o mesmo Deus que zela e vela pela sua palavra e nos garante que, independente das mudanças que nós vamos enfrentar, independente das situações adversas que nós vamos passar, Ele não vai mudar. A sua fidelidade não vai mudar. Ele vai continuar sendo Deus. Ele vai continuar estando ao nosso lado. Ele vai continuar sendo fiel. As mudanças vão continuar acontecendo. Nós vamos continuar mudando. Ora para melhor, ora para pior. As mudanças vão continuar influenciando na minha, na sua, na nossa vida. Nós vamos continuar vendo as coisas mudando ao nosso redor. Mas uma certeza nós podemos ter: o Deus que nós servimos, da mesma forma como Ele tem velado pela sua palavra ao longo de todo este tempo, Ele nos garante: eu não mudo, eu permaneço fiel. O mundo muda, Ele não. A economia muda, piora, varia, sobe, desce, e Ele não. O sistema econômico vem, cai, político entra, sai, eu, você, mudamos de opinião, de coisas, mas Ele permanece fiel, Ele permanece sendo Deus. E a constância que eu me refiro nesse tema não é a de Noé, é a do Deus que nós servimos, porque as mudanças, elas vão continuar acontecendo, mas Ele vai continuar sendo Deus, Ele vai continuar sendo imutável, vai continuar sendo fiel, porque Ele não pode negar-se a si mesmo. Ele não muda, Ele não sofre essas variações que nós sofremos, Ele não passa por essas mudanças pelas quais passamos. Então, se nós criamos num Deus que faz milagres, pode até ser que a sua fé aumente ou reduza, mas este Deus continua fazendo milagres. Se você achava que Deus ressuscitava mortos, você pode até mudar de opinião, mas Ele continua ressuscitando mortos. Você pode achar qualquer coisa, mas Ele continua sendo Deus. Ele continua fazendo milagres. Paulo, escrevendo a Timóteo, no capítulo 2, da sua segunda carta: se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma Ele pode negar-se a si mesmo. Teve um homem na Bíblia que achou que Deus mudava: Samuel. Ele achou que Deus mudava. Saul.
Saul achou que Deus era fácil de barganhar. Samuel avisa ele. Samuel chega para ele e fala assim: olha, você vai passar por uma situação, vai derrotar os seus inimigos, os amalequitas, e quando você fizer isso, você vai acabar com tudo, não vai deixar sobrar nada. Entendido, Saul? Entendido, Samuel. Passam-se 2 anos desde que essa palavra foi dita para ele, e chega a este evento. Saul derrota os amalequitas. Só que eu não sei porquê, se ele teve um lapso de memória, afinal tinham se passado 2 anos, ou ele simplesmente deliberadamente desobedeceu. Fato é que ele não cumpriu a orientação que Samuel tinha dado a ele, da parte de Deus. Ele não fez, ele deixou os animais, ele preservou os animais com a melhor das intenções, oferecer sacrifícios a Deus. Samuel falou com ele: olha, por você ter desobedecido essa orientação, você perdeu o trono. E Deus já escolheu um outro rei para si. Saul ainda tentou argumentar, achando que a palavra dele cairia, que a palavra de Deus mudaria. Mas Samuel simplesmente virou as costas e falou, e não falou mais nada na verdade, e saiu. Saul, desesperado, segurou na roupa dele, e Samuel não parou. Diz a Bíblia que ele rasgou as vestes, e Samuel continuou e foi embora. E o que aconteceu com Saul? Perdeu o reino. Irmãos, Deus que nós servimos não muda, Ele não volta atrás na sua palavra. O que Ele disse que faria, Ele vai fazer. Essas mudanças que nós estamos sujeitos, Ele não está. Essas variações que nós temos, Ele não tem. Ele é fiel. Se temos uma coisa que podemos ter a certeza, são 2. Mudanças vão acontecer sempre. E Deus vai permanecer fiel sempre. Vai permanecer o mesmo sempre. Eu vou mudar, amanhã eu posso estar pensando diferente do que eu estou pensando hoje, mas Ele vai continuar sendo Deus. Amanhã eu posso estar achando outra coisa, mas Ele vai continuar sendo Deus. E é essa constância, no meio às mudanças, que nós precisamos entender que servimos a um Deus que é fiel e não muda. Nessa hora eu queria que você, assentado mesmo, fechasse os seus olhos e colocasse diante de Deus todos os planos, os projetos, sonhos, pensamentos que você fez para este ano de 24. Que eu tenho certeza que algum dele vai exigir de você mudança, seja no comportamento, na forma de agir. Eu quero perder peso, você vai ter que mudar os seus hábitos alimentares. Eu quero estar mais presente na igreja, você vai ter que mudar o seu comportamento de abrir mão de alguma coisa para estar mais presente. Eu quero ganhar mais dinheiro, você vai ter que abrir mão de alguma coisa para poder trabalhar mais. Alguma coisa, algum projeto, algum pedido seu está associado a uma necessidade de mudança. Eu queria que você colocasse isso diante de Deus, mas se lembrando uma coisa: o Deus que nós servimos não vai mudar. Se Ele te prometeu, Ele vai te abençoar. Pode se preparar para as mudanças, pode se organizar para mudar, pode correr atrás dos sonhos que você tem, pode ir atrás dos projetos que você está imaginando. Mude o que precisar mudar, mas tenha certeza do Deus que servimos, que não vai falhar, não vai mudar, não vai retroceder, não vai voltar atrás. Pelo contrário, se eu e você continuarmos firmes, você vai ver que Ele é fiel e não falha. Então coloque diante de Deus estes projetos, mude o que precisar mudar, faça as mudanças que tiver que fazer, mas não mude, não duvide que este Deus, Ele é fiel e não muda. Senhor Deus, diante da Tua presença, entendendo que o Senhor não muda, mas nós mudamos,
nós estamos constantemente mudando, e essas mudanças são normais e naturais. Este ano, ó Deus, em que nós temos passado por tantas mudanças, apresentamos diante do Senhor os nossos sonhos, os nossos projetos, os nossos planos, tudo aquilo que nós queremos fazer de diferente ao longo deste ano. Muitas dessas coisas vão exigir de nós mudanças, que nós mudemos o nosso comportamento, a nossa forma de falar, de agir, de pensar, e nós queremos pedir ao Senhor que nos ajude a levar adiante cada um destes projetos e possamos ser vitoriosos em cada um deles, ó Deus. Mas nós também queremos pedir ao Senhor que a nossa fé inabalável em Ti, que não falha, que não muda, que não retrocede, que não deixa de abençoar, porque o Senhor não consegue negar-se a si mesmo, que o Senhor venha estar ao nosso lado, nos abençoando, nos fortalecendo, nos capacitando, abrindo as portas que precisam ser abertas, jogando por terra as muralhas que precisam ser quebradas, ó Deus, e nos abençoando para que possamos mudar e ser constante, mudar e continuar confiando no Senhor, que não falha, que não muda e que não nos abandona, e que no nome de Jesus, o Teu nome, ao final de tudo isso, venha a ser glorificado, exaltado, e o Senhor venha a ser louvado nas nossas vidas, no nome de Jesus.